Então, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos continuando a nossa série de aulas, né, sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos entrar em dois capítulos bem importantes, que são capítulos que como se eles abrissem uma cortina para o restante do livro do Apocalipse, né? Nós vamos falar sobre Apocalipse 4 e 5. E antes da gente iniciar a leitura da Bíblia e o comentário desses capítulos, a gente vai fazer uma oração. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, em primeiro lugar, por nossas mães. Hoje é um domingo especial. Obrigado por aqueles que ainda têm as suas mães. Obrigada pela saúde que tu tens concedido a cada uma delas. Obrigado também pelas mães que nós temos no nosso grupo da classe bíblica, esteja com cada uma delas e lhes dê sabedoria. Neste momento também, Pai, nós te pedimos o teu Espírito Santo nos guiando no estudo do Apocalipse. Nós iremos estudar os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, Pai. Iremos ver aquelas cenas tão bonitas de adoração. Que teu Santo Espírito nos inspire, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Então a gente vai ver Apocalipse 4 e 5, tá? A gente. Deixa eu só. Isso. Tirar aqui para ficar melhor, tá? Apocalipse 4 e 5, eles são marcados principalmente como sendo a visão do trono, né? E a gente vai ver que realmente é muito interessante as características que são ditas ali e você vê o aparecimento de novos personagens que depois ficam aparecendo ao longo do livro. Alguns desses personagens que são introduzidos no capítulo 4 e no capítulo 5 são personagens que nunca tinham aparecido na Bíblia antes deste momento, e outros são personagens que a gente já vê presentes lá no Antigo Testamento, a descrição deles. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles são uma cena introdutória para o restante do livro, mas principalmente para a abertura dos selos, tá? Então, nós já vimos as 7 cartas às igrejas e nós vamos ver a partir do capítulo 6 a abertura dos 7 selos. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, ele é a cena introdutória dos selos, assim como o capítulo 1 é a cena introdutória para as cartas feitas para as igrejas. Esse capítulo 4, capítulo 5, ele também é a cena introdutória para a apresentação dos salvos, né? Porque até agora a gente viu lá nas igrejas as promessas que são feitas para os salvos. Ao vencedor, vai sentar comigo no meu trono. Ao vencedor, vai andar de vestiduras brancas, vai receber a coroa. Então a gente vê a apresentação, assim, as promessas para os vencedores. Mas no capítulo 4 e no capítulo 5, a gente tem uma cena introdutória que marca depois essa apresentação que vai ser feita lá no capítulo 7, né? Quando a gente entende o capítulo 4 e o capítulo 5, a gente entende as demais coisas que acontecem no livro, porque o capítulo 4 e o capítulo 5 como não, eles mostram pra gente a entronização de Cristo. Então é esse Cristo glorificado que reina sobre o universo que nos descortina o restante do livro de Apocalipse, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa entronização quando a gente entrar no capítulo 5. Hoje, como acho que a gente vai ter muita passagem para ler, eu vou até o fim do capítulo 4, porque senão vai ficar muito rápido, muito embolado. E para a gente entender algumas coisas, é muito legal a gente ler as passagens paralelas e não só o livro do Apocalipse, para a gente entender de onde vem cada figura, cada apresentação que é feita ali, tá?
O verso introdutório do capítulo 4 do capítulo 5, por incrível que pareça, ele está lá no capítulo 3. Então, ele seria Apocalipse 3, verso 21, tá? Que nem é o último verso do capítulo 3, é o penúltimo. E ele é a introdução, o Ranko Stefanovic até ele usa um termo interessante, que ele diz que ele é o verso trampolim, é o verso que me joga para o capítulo 4 e para o capítulo 5. Então, esse verso, ele diz assim, olha, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, este versículo, ele caberia algumas perguntas. Então, quando foi que Jesus se sentou no trono? Como foi que isso aconteceu? O que deu esse direito a ele? E como que esse direito é passado para o vencedor, né? Para os demais. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, ele responde essas questões que a gente tem aí nesse verso de Apocalipse 3, 21. Os temas centrais de Apocalipse 4 e 5 é o trono do Pai, o rolo selado, né, ou livro selado, o Cristo que vence e esse Cristo que se une ao seu Pai no seu trono. E a gente vai ver que tudo isso é feito num contexto de adoração, uma adoração celestial que é apresentada para a gente nesses livros, nesses capítulos, desculpa. Então vamos ler o capítulo 4. A gente vai ler esse capítulo inteiro e depois a gente vai trabalhando, para a gente ter uma ideia da cena que está sendo descrita ali. Então vamos entender que João tinha acabado de receber a revelação das cartas para as igrejas. Então ele tinha ouvido coisas boas, coisas ruins, tinha visto que essas igrejas passariam por dificuldades, passavam por dificuldades naquele momento. E aí, de repente, ele fala para a gente assim, olha, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então vamos só lembrar que essa voz de trombeta que falou com João é Jesus. Lá no capítulo 1, ele ouve uma voz como de trombetas. Quando ele olha, ele vê Jesus glorificado, né? Com aquele vestido, com as vestes talares, como ele descreve lá no capítulo 1. Então, quem chama João para o céu, para essa porta que está aberta, é Jesus. E aí, João continua dizendo: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem e o quarto é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro.
e eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que João ele diz assim: depois que eu recebi todas aquelas mensagens, eu olhei. Então, ele dá a impressão que ele olhou para o céu e ele viu uma porta aberta. Quando a gente entende que tem essa porta aberta, na verdade, é bem possível que essa porta seja a porta do templo, né? Em Hebreus, nós sabemos que existe um templo, o templo verdadeiro, que não foi construído por mãos humanas e ele está no céu. Então, nós vemos ali João, então, vendo essa porta do templo aberta, né? E aí ele é chamado para subir e para presenciar aquela cena de perto. Quando a gente pensa no templo, a gente sabe que o templo aqui na Terra ele tinha dois compartimentos. Ele tinha o compartimento santo e o compartimento santíssimo. Então, quando a gente vê essa porta aberta, uma pergunta seria assim: quais os compartimentos do templo estavam acessíveis para João neste momento dessa adoração? E aí, a gente tem alguns autores que fazem um paralelo dessa cena aqui que João está descrevendo para a gente com as cenas que a gente tem, que são as cenas da inauguração do santuário terrestre aqui na Terra, lá em Êxodo, e depois do Templo de Salomão. Então vamos ler o que acontece lá em Êxodo 40. Lembrando que Êxodo, a partir do verso 25, do capítulo 25, a gente tem a descrição de como o santuário teria que ser construído. E aí a gente vai vendo todas as características. No capítulo 40, os trabalhos de execução de toda a arte, de todos os tecidos, de toda a madeira, os utensílios, ele é finalizado. Então chega o momento desse santuário ser inaugurado. E aí lá no capítulo 40 de Êxodo diz assim: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as bases, armou as tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara. Tomou o testemunho, gente, aqui são as tábuas, tá? As duas tábuas com os 10 mandamentos. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor lhe ordenara. Então aqui a gente vê que está sendo montado. A gente sabe que o tabernáculo ele era uma cabana, ele era uma tenda armada sobre madeiras. Então aqui a descrição é que Moisés e os sacerdotes eles foram armando aquilo. No momento em que está tudo armado, na verdade a gente tem acesso livre aos dois compartimentos, né? E aí você presencia até o verso 33 que eles fazem toda essa colocação das
da madeira, daí eles cobrem e aí eles vêm mobiliando de dentro para fora. Então a primeira coisa que acontece é a colocação da arca. Então eles colocam as tábuas do testemunho dentro da arca, colocam aquela tampa, que é a tampa que tinha os querubins, que era chamada de propiciatório, cobrem a arca, coloca as varas, aí coloca a arca no lugar santo e aí depois eles colocam a cortina. E aí vai fazendo essa construção de dentro para fora, até que chega lá no verso 33, que eles levantam o átrio ao redor do tabernáculo. O átrio nada mais era do que aquela cerca de linho branca que ficava ao redor do tabernáculo inteira. Então a gente vê que no momento em que está sendo montado e esse santuário vai ser consagrado, ele está acessível em toda a sua integridade. A gente vai ver isso também lá em 1 Reis, no capítulo 8. A gente sabe que Davi, ele queria muito construir o templo de Deus. E Deus diz para ele que ele não ia construir porque tinha sangue nas mãos dele. Então ele falou assim: olha, você pode fazer os preparativos. Então Davi, ele ajuntou madeira, pedras, metais preciosos, tudo. E aí Salomão, quando passou a reinar, ele iniciou a construção do templo. No capítulo 8, a gente tem a dedicação do templo, tá? Então vamos lá para o capítulo 8 de 1 Reis, do verso 1 ao verso 11. Ele diz assim: olha, congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, e os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e boi, que de tão numerosos não se podiam contar. Então puseram os sacerdotes a arca da aliança no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas no lugar santo, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam ali permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, o momento em que o santuário, né, o tabernáculo e o templo de Salomão estiveram completamente abertos, foi esse momento do dia da inauguração. Tinha também um dia do ano que acontecia a entrada, mas somente do sumo sacerdote ao lugar santíssimo, que era o dia da expiação, que é retratado lá em Levíticos 16. Mas nesse dia, só o sumo sacerdote entrava. E aqui a gente vê que foram necessários vários homens para poder fazer todo esse arranjo de colocação dos móveis. O capítulo 4 e o capítulo 5, quando a gente entende que esse é o momento em que Cristo ele é entronizado e assume o seu lugar como rei do universo e como sacerdote,
a gente também então pode entender que este é o momento em que o santuário celestial ele é inaugurado na sua função, ok? Então ele é inaugurado na sua função após o sacrifício de Cristo, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 5, a gente vai ver por que este momento é considerado um momento de entronização de Jesus, tá? É interessante que trono, gente, é a chave do capítulo 4. Mas a gente vai perceber que o trono em si ele não é descrito. Mas essa palavra ela aparece 14 vezes no capítulo 4. Então, e toda a cena do capítulo 4 é construída ao redor disso. Então fala assim: sobre o trono, ao redor do trono, por cima e diante do trono, no meio do trono. Então você vai ver que todos os objetos ou pessoas ou indivíduos descritos nessa cena, eles são descritos em relação ao trono. Então o trono seria aí a peça-chave de Apocalipse 4, ok? Então, nos capítulos, né, no capítulo 4, versos de 1 a 3. Eu fui para o capítulo errado, Apocalipse 4, de 1 a 3. Então, olha só, João olha, ele vê uma porta aberta, a gente já entendeu que essa porta provavelmente significa a porta do santuário celestial que estava aberta. João é chamado para subir e ele vê um trono, ok? E apesar do trono ser o tema central do capítulo 4, ele não é descrito, tá? O que é descrito são as coisas ao redor do trono. Outra coisa interessante também é o que ele diz assim, olha, no versículo 3. Versículo 2, vamos lá. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante a. Olha que interessante, o que está sentado no trono. Lembra que lá no capítulo 1, João, ele descreve Jesus e ele descreve uma figura antropomórfica. Então ele fala o seu rosto, da sua boca, os seus pés, no seu peito, as suas mãos. Então ele descreve uma figura humana no capítulo 1. No capítulo 4, você percebe que não existe uma tentativa de descrição da figura, principalmente em termos humanos. O que João descreve aqui, o que ele dá ênfase, é a glória. É como se ele não pudesse colocar em palavras o que ele viu e ele só retrata o brilho, sabe? O esplendor daquilo que ele coloca como sendo de duas pedras preciosas, que é o jaspe e o sardônio. Então aqui você não vê João tentando falar, olha, era mais ou menos assim. Não, ele fala, no seu aspecto, ele é como jaspe e sardônio. Ou seja, é só como se ele tivesse visto um brilho indescritível que ele consegue colocar assim em termos de brilho de pedras preciosas. Mas a gente descobre quem é que está sentado no trono por causa da adoração que é feita. Olha o versículo 8, ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um respectivamente 6 asas, eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Olha o que eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, eles estão falando de Deus, ok? E aí, a gente sabe que essa figura que é Deus, o Pai, por causa do capítulo 5, porque Jesus, ele aparece no capítulo 5, ok? Então, não é ele, neste momento, que está assentado no trono. Ele é um personagem que só adentra essa cena no capítulo 5, ok?
E olha o verso 11, quando ele diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então você percebe que João, ele fala que aquele que está sentado no meio do trono é Deus, o Pai, ok? E ele não faz uma tentativa de descrever Deus, tá? Outra ideia que ele passa para a gente aqui e que realmente nos deixa bem intrigados é que ao redor do trono existe um arco-íris e esse arco-íris brilha como esmeralda. Então é aquele brilho meio esverdeado, né? E aí a presença do arco-íris aqui, ela certamente era muito significativa para João e é muito significativa para a gente também. Porque o arco-íris, ele é introduzido para a gente lá em Gênesis 11, né, quando acontece ali a saída da arca de Noé e sua família, e o arco-íris é a marca que Deus coloca para dizer da promessa dele, que aquela promessa da aliança iria se cumprir e Deus jamais iria destruir novamente a terra com água novamente. Uma pergunta que me vem à mente é a seguinte: será que antes do dilúvio acontecer, o arco-íris já era um elemento do trono de Deus e Deus pega um elemento do trono dele e coloca para a gente como sinal na terra? Ou será que após o dilúvio e Deus tendo criado esse sinal, ele pega esse sinal e coloca no trono dele como sendo também um lembrete para o universo da promessa dele? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, o que que veio antes, né? Se isso já era um, um, um elemento do trono de Deus ou não. Mas isso é uma pergunta que ecoa na minha cabeça. Se o arco-íris ele é anterior ao dilúvio, né? Se ele já existia no céu, no trono de Deus, porque a gente sabe que o trono de Deus é um trono eterno que já existia, mas será que o arco-íris lá ao redor do trono já existia? Então, essa é uma pergunta boa para a gente se fazer. No verso 5, a gente vê João descrevendo, ele diz assim: olha, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, relâmpago, vozes e trovões, gente, são sempre elementos de teofania, tá? Esses elementos, desculpa, gente, é o gatinho aqui da minha mãe, que eu acho que vocês devem estar ouvindo as miadas, mas tudo bem. Então, teofania são essas manifestações que acontecem sempre que a presença de Deus é anunciada. Então, por exemplo, a sarça ardente, a tábua quando os 10 mandamentos foram ditos lá em Êxodo 20, né? Você vê a descrição do morro tremendo, dos relâmpagos, trovões e do fogo. Então, tudo isso é o que a gente chama de teofania. Então, do trono saem essas manifestações da presença de Deus. Só que na frente do trono, olha só, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, 7 Espíritos de Deus, a gente já viu lá no capítulo 1 que 7 é símbolo de plenitude, de ação plena. Então, aqui a gente vê que diante do trono está a plenitude da ação do Espírito Santo, tá? Então, a gente já viu aqui a descrição do brilho que a gente tem aí, né? E a gente tem no versículo 6, olha, diante do trono sai como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e aí ele descreve, depois disso, ele descreve a aparição de seres celestiais, que eles estão sendo descritos aqui pela primeira vez, tá? Lá no versículo 4, ele diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos,
e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, ok? Então aqui, quem são os 24 anciãos? Existem, gente, várias interpretações, tá? Para quem são os 24 anciões. Então eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente ouve muito. A gente ouve muito que os 24 anciãos seriam 24 anjos que têm uma função específica, ok? A gente ouve também que os 24 anciãos poderiam ser pessoas, poderiam ser seres criados de outros mundos, de outros universos que não caíram, tá? E a gente ouve também que eles seriam santos que teriam subido ao céu e já estariam reinando com Jesus, representando as primícias, né? Que a gente vai entender por que que isso é mencionado aqui, tá? Então vamos ver pelas características qual dessas hipóteses é a mais provável, né? A maioria dos autores fica como sendo ou santos ressurretos glorificados ou anjos, ok? Então, a primeira coisa, eles estão assentados em tronos, tá? E aí a gente vai ver uma coisa super importante que é a seguinte: na Bíblia não existe em nenhum lugar uma descrição de anjo assentado em trono. Eles estão diante do trono, eles estão sempre próximos ao trono, mas nunca eles estão assentados. E a gente já leu hoje, capítulo 3, verso 21, a gente viu a promessa para se assentar no trono é para quem? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Então a gente já tem aqui uma dica. A promessa para se assentar no trono não é uma promessa para anjos, é uma promessa ao vencedor, ok? O vencedor quem é? Alguém que dedicou sua vida a Deus e que morreu salvo em Jesus Cristo, ok? Outra característica importante aqui, olha, eles estão vestidos de branco, tá? No capítulo 3 de Apocalipse, também no verso 4 e 5, a gente tem uma promessa. Olha só. Capítulo 3, verso 4 e 5. Olha o que ele fala. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então aqui a gente já tem quem é que está vestido de branco e quem é que está descrito como vestido de branco. Mais uma vez, o vencedor. Lá no capítulo 7, verso 9, né? Que aí é um verso emblemático, porque aí a gente vê uma multidão. Então, olha só, capítulo 7, verso 9 diz assim: Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, provavelmente, os anjos, eles vestem vestiduras brancas. Mas é muito emblemático que aqui no Apocalipse, a vestidura branca, ele é um símbolo do salvo, ele é um símbolo do redimido, ele é um símbolo da justiça de Cristo que é colocada sobre aquele que aceita, né, o sacrifício. Então aqui a gente vê mais uma coisa importante dessa descrição. Outra coisa também é que na Bíblia nunca um anjo é chamado de ancião.
ancião é um nome dado para humanos, para seres humanos. Vocês viram quando eu li lá em 1 Reis, capítulo 8, a descrição da inauguração do templo? Salomão, ele chama todos os anciãos de todas as tribos, ou seja, os chefes de clã, os chefes de família são chamados. Então a gente vê ao longo da Bíblia, ancião é sempre uma designação de alguém que ocupa um lugar de respeito, alguém que representa uma tribo, um povo e etc, tá? Outra descrição importante, nas cabeças deles estão coroas de ouro. Lembra que na aula passada a gente falou a diferença de coroa e coroa? No grego, a gente tem coroa, diadema, que é aquela coroa que descreve a coroa que vai para a cabeça de um rei, diadema, ok? E a gente tem a palavra estéfanos, que é a coroa que é dada ao vencedor, ok? Que lembra, na verdade, é o termo grego para aquela coroa que era dada para os atletas que venciam provas olímpicas. Então, é aquela coroazinha de folhas, flores. Então, aqui, quando diz que eles têm coroas na cabeça, e aqui tá faltando uma letra. Aqui, quando diz que eles têm coroas na cabeça, a palavra aqui é estéfanos, ou seja, eles têm coroas de vencedores. E aí, vamos entender para quem são dadas as coroas. Vamos ver primeiro Tiago 1, verso 12. Tiago 1, verso 12 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E adivinha qual é a palavra que Tiago usa aqui para coroa? Qual é a palavra no grego? Estéfanos, ok? Então aqui a gente tem realmente essa palavra sendo usada. Lá no capítulo 7, que a gente acabou de ler, Apocalipse 7, verso 9, a gente vê de novo, olha, não, desculpa, gente, Apocalipse 2:10 é a promessa da coroa, né, para a igreja de Sardes. Olha só, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a palavra aqui para coroa é Estéfanos. Então, essa coroa, Estéfanos, ela é uma promessa ao vencedor, ela é uma promessa ao redimido. Então, veja bem, essas pessoas, esses 24 anciões, eles estão assentados em trono, isso é promessa para redimido. Eles estão vestidos de branco, isso é característica das vestes dos redimidos, e eles têm estéfanos na cabeça, ou seja, a coroa que é dada aos redimidos. Então, faz muito sentido a gente entender que aqui os 24 anciãos, seriam representantes simbólicos do povo de Deus, seriam redimidos que teriam sido levados ao céu. E por que o número 24? Né? Então vamos entender o número aqui, que esse número também é emblemático. Então 24 seriam dois conjuntos de 12, e 12 é sempre símbolo do povo de Deus. 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, 12 é símbolo do povo de Deus. E aí a gente faz um paralelo com algumas coisas que a gente tem na Bíblia. O primeiro está lá em 1 Crônicas 24, de 1 a 5. Como que funcionava o serviço no templo, no santuário?
Ai, muito obrigada, Karina. Eu não sabia. Obrigada. Karina aqui me falou que anciões está certo, anciãos também está certo. E qual seria o terceiro plural? Coloca aí por curiosidade que eu quero saber. Então, Karina está me dizendo aqui que não está errado eu falar anciões ou anciãos. Então, tá bom. Muito obrigada. Então vamos ver como que funcionava o serviço do templo, como que o serviço do templo foi, dividido. Lá em 1 Crônicas 24, de 1 a 5. Diz assim: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Lembram que eles morreram porque eles levaram fogo estranho para dentro do santuário, né? Então eles foram fulminados. Eles tinham sido, como que chama, gente? Eles tinham sido dedicados para o serviço do templo. E aí um dia eles embriagados não levaram ali, né? Olha, então a Karina está dizendo aqui, são anciãos, anciões e anciães. Obrigada, Karina, não sabia realmente. Muito obrigada. Então vamos ver como que se dividia aqui, tá? Verso 3. Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar. Os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes das famílias do que os filhos de Itamar quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família. E dos filhos de Itamar, 8. 16 mais 8, gente, 24. Repartiram-nos por sorte, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Então você vê aqui que eles são chamados, inclusive esses sacerdotes, de príncipes, príncipes de Deus, né? Ou príncipes do santuário. Então eles eram 24 filhos de Eleazar e 8 filhos de Itamar, e eles foram repartidos em turno. Então, o serviço do templo ele era feito sempre por 24 sacerdotes que eram é, é, netos, né? Na verdade, assim, claro, aqui eles já eram descendentes dos netos de Arão, tá, gente? Filhos de Eleazar e Itamar. Outra coisa que também mostra pra gente que isso aqui tem a ver com o número do povo de Deus é lá em Apocalipse 21, a gente vai ler os versos 12, 14 e 16. Olha como esse número aparece de novo. Aqui no capítulo 21, a gente tem a Nova Jerusalém sendo descrita e diz assim, ó: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre cada porta nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses 12, os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Verso 16. A cidade é quadrangular, do comprimento e largura igual, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então você vê que o número 12 ele vai aparecer inúmeras vezes. Fora que lá no capítulo 7 a gente vai ver os 144 mil, né? Porque é 12 vezes 12 mil. Ok? Então a gente vai ver repetidamente esse número sempre representando o povo de Deus. E aí, muitos autores, então, vendo que eles assentam em tronos, estão vestidos de branco, usam coroas, representam o povo de Deus, muitos argumentam que possivelmente eles seriam
pessoas que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus. Então, não sei quem de vocês se lembra, mas quando Jesus ressuscitou, salvos que morreram, né, obviamente, antes de Cristo morrer, ressuscitaram com ele. Vamos ver isso lá em Mateus 27, de 51 a 53. Olha só. Vamos lá. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, aqui, gente, eu até errei. Eu falei errado. Eles ressuscitaram quando Jesus morreu. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, ok? Não é dito depois o que acontece com essas pessoas que ressuscitaram, ok? Então, existem muitos autores que dizem que essas pessoas, quando Jesus sobe ao céu, ele carrega consigo as premissas dos que dormem, ou seja, os representantes que seriam, representariam todas as pessoas que passariam pela morte, mas um dia seriam ressuscitadas e levadas ao céu por ocasião da volta de Jesus, e Jesus os leva ao céu, né, como sendo assim uma garantia. Você sabe que as primícias era aquela oferta que era dada assim como quando você tinha a colheita dos primeiros frutos. Então, as primícias era sempre aquilo que abria a colheita do fruto. Quando o israelita ele pegava os primeiros frutos e levava em oferta para o templo, o que ele estava dizendo? Eu confio e já estou agradecendo que a minha colheita vai ser boa. Isso aqui é a garantia de que eu vou ter uma boa colheita porque Deus me abençoou. Então, as primícias dos que dormem seriam essas pessoas que ressuscitaram e foram ao céu. Então, a pergunta é: será que esses anciãos ou anciões seriam essas pessoas que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus? Não sabemos, não podemos dizer ao certo, mas essa é uma excelente hipótese. Mateus diz que muitos ressuscitaram. Então, será que foram só 24? Não sabemos. Mas, mesmo que foram mais que isso, esses 24 seriam ali os representantes. E será que entre eles tem aí algum conhecido, né, do Antigo Testamento? Também não sabemos, né? Hoje, de certeza, de nome certo, palpável, que nós sabemos que está no céu, nós temos Elias, Moisés e Enoque, ok? Inclusive, a gente sabe, né, que dois deles desceram, Elias e Moisés desceram para confortar Jesus e dar lá naquela passagem que é conhecida como o Monte da Transfiguração. Então, nós sabemos dessas três pessoas. O restante nós não sabemos quem são, mas já existem seres humanos morando no céu, ok? Então, nós não sabemos se foram pessoas que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus. O que o texto parece deixar claro para a gente é que eles seriam, sim, representantes simbólicos do povo de Deus redimido e fiel, né? Porque todas as características seriam características ali do vencedor, tá? Então, aí nós teríamos os 24 anciões. Então, os 24 anciões são personagens que aparecem somente aqui nesse momento, tá? Somente que eu digo assim, eles não apareceram em nenhum outro local da Bíblia antes, tá?
E aí nós temos a aparição, logo em seguida, nos versos de 6 a 8, a descrição dos 4 seres viventes. Esses aqui já são meio que figurinha repetida, porque eles já são descritos em outras cenas de visão do trono de Deus. Então vamos ler a descrição de João, tá? E depois a gente vai ler a descrição que a gente vê em outros profetas. Então, João, no verso 6 a 8, ele descreve assim: olha só. Diante do trono há um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto de homem e o quarto é semelhante à águia quando voa. E os 4 seres viventes, tendo respectivamente cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 4 seres viventes sempre são descritos estando em relação extremamente próxima ao trono. Eles sempre estão junto ao trono, tá, gente? E sempre eles são descritos também estando ocupados com uma adoração a Deus. Eles estão constantemente nessa adoração. Vamos ler um pouquinho da descrição que Ezequiel faz desses seres, que ela é realmente muito parecida com a descrição que João faz. Então tá lá em Ezequiel 1, a gente vai ler os versos de 6 a 10. Ele diz assim, olha só. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas e as plantas dos pés eram como a de bezerro e luzia com o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se reuniam umas às outras e não se viravam quando iam, e cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e rosto de águia, todos os 4. Aí vamos ainda em Ezequiel 10, verso 12. Então você vê aqui que é um pouquinho diferente a descrição, tá? Um pouquinho diferente. Não sei se vocês perceberam. Ezequiel descreve como tendo 4 asas ao invés de 6, ok? E ele descreve eles como tendo 4 rostos, um para frente, um para trás e um para cada lado. E João, quando ele descreve cada um como tendo um rosto, ok? Ele não diz que eles têm 4 rostos. E olha só como Ezequiel chama esses seres. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos ao redor. Olha, mais uma semelhança com a descrição de João. Olhos por dentro e por fora, ok? O verso 14 de Ezequiel 12 diz assim: cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e do quarto rosto de águia. Você vê que aqui já mudou, porque no lugar do rosto de novilho ou de boi, a gente tem aqui um rosto de querubim, ok? E aí a gente vai lá para a descrição de Isaías. Isaías 6, versos 2 e 3. Lembrando que Isaías 6 é uma descrição que Isaías faz do Senhor assentado no trono. E olha só no verso 2 e verso 3. Ele diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías chama de serafim e fala que tem 6 asas. Ezequiel chama de querubim e fala que tem 4 asas. João não dá nome, ele fala que são 4 seres viventes e ele fala que tem 6 asas. Mas você vê que as descrições, a função que é apresentada é muito parecida nas 3 descrições. É como se eles tivessem visto a mesma coisa e cada um deles tivesse dado ênfase para o que era importante naquele momento, ok? Então aí a gente tenta, a gente vai construindo a ideia, né, que aqui seriam seres angelicais que ficam sempre diante do trono. E a Bíblia, ela nos apresenta quem seriam esses seres angelicais que ficam sempre ao redor do trono, né? Vamos ver isso, olha, lá em Êxodo 25, verso de 18 a 21. Lembrando que Êxodo 25 é o êxodo, é o capítulo onde começa as orientações para a construção do tabernáculo. E aqui tem as orientações para a construção da tampa que ficava em cima da arca, tá? Então vamos lá. Ele diz assim: olha, farás 2 querubins de ouro batido e os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então, aqui a gente vê a descrição de querubins cobrindo a tampa da Arca da Aliança. Lá em 1 Reis, de novo, a gente vendo aqui a descrição do que Salomão fez. Então, 1 Reis, versos 23 a 28, diz assim, olha: no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade da asa. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura dos querubins era de 10 côvados. Pôs os querubins no interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma a outra, e cobriu os querubins de ouro. Olha que lindo, gente. Então a gente já vê que lá no Templo de Salomão, ele fez querubins, né, super altos, né, para ficar ali dentro do lugar santíssimo, tá? E aí a gente encontra lá em 2 Reis 19, 15, dizendo, né, como que é realmente, onde é que Deus está assentado. Olha só. Ele diz assim, olha, 2 Reis 19:15, para a gente poder ver os paralelos, né? Para a gente entender que esses 4 seres viventes realmente se referem a querubins. 2 Reis 19:15 diz assim: e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizestes o céu e a terra. E lá no Salmo 80, verso 1, gente, tem várias passagens que falam a mesma coisa. Eu só peguei 2 para a gente poder ter uma ideia. Então, olha só, lá em Salmo 80, verso 1 diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então a gente vê que os querubins em cima da arca, eles representavam
a gente sabe que a arca era o local onde se manifestava a presença de Deus, uma presença física através de um brilho chamado Shekinah. Então vamos entender isso. Então ali eu tinha a presença física de Deus e eu tinha querubins cobrindo isso, ok? Então é como se a arca ela representasse o trono de Deus na terra, ok? Aonde Deus está na terra, onde Deus tabernacula com o seu povo, onde Deus faz morada com o seu povo. E os querubins estão lá. E a Bíblia também descreve os querubins como estando ao redor do trono de Deus. Então, nada mais justo a gente entender que esses seres aqui são os seres que João descreve, são querubins, ok? Tá? E aí a gente fica assim, mas por que, né, essa coisa de descrever que eles estão cheios de olhos? Cheios de olhos, gente, é uma figura de linguagem para denotar, né, essas asas, esses olhos, rapidez de movimento, grande inteligência e discernimento. Ou seja, é como se eles dissessem: olha, Deus está vendo todas as coisas. E também toda a Bíblia, essas figuras que aparecem representadas na face dos querubins são figuras que elas têm conotações. Então, por exemplo, o leão ele representa a força, né, a realeza. O boi, ele representa sempre o serviço, a capacidade de servir. A águia representa a velocidade e o homem representa a racionalidade, a inteligência. Então você vê aqui que seria, a gente entende o capítulo 4, né, gente? A gente está dentro de um livro profético, a gente está dentro de um livro que tem figuras de linguagem, né? Então aqui é como se você visse uma representação que os anjos que estão ao redor do trono, eles são velozes, eles são fortes, eles são servis, né? Num excelente sentido, tá? Num sentido de excelência no serviço, e eles também são seres racionais que prestam sua adoração a Deus, tá? Então a gente viu que ao redor do trono a gente tem 24 anciãos, e a gente tem os 4 seres viventes. A gente viu também que a gente tem as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, ok? Então a gente já tem a plenitude do Espírito Santo. A gente tem aquele que está assentado no meio do trono, que só é descrito a glória, o brilho dele, né? E agora a gente vai para a última parte do verso 4, que é o cântico que irrompe de toda essa cena. Então, lá no capítulo 4, verso de 9 a 11, tá? Diz assim, olha, o canto começa com os 4 seres viventes. Lembra que lá no verso 8 diz que eles proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o verso 9 diz assim: quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: olha a música, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então aqui a gente vê no capítulo 4 a essência da verdadeira adoração. Se a gente lembrar que esses 24 anciãos, eles representam santos redimidos, faz muito sentido eles retirarem as coroas e colocarem à frente do trono. Porque, gente, se tem uma coisa que Apocalipse mostra,
é que o redimido, ele tem certeza de que o mérito da vitória não é dele, né? Apocalipse sempre fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, mas em Apocalipse, o vencedor, ele é aquele que entende que nada de bom foi feito através dele, que tudo veio de Deus. E aqui no capítulo 4, a gente tem um motivo da adoração sendo Deus criador de todas as coisas. Quando a gente vê isso aqui, a gente lembra muito de Apocalipse 14, né? Apocalipse 14, quando fala da tríplice mensagem angélica, daquela mensagem que tem que ser proclamada para todo mundo, qual é o motivo de adoração? O motivo de adoração é temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o motivo de adoração na terra, ele ecoa o motivo de adoração no céu. Deus merece ser adorado porque ele é o Criador. Quando a gente vê o capítulo 4 fazendo par com o capítulo 5, esses capítulos, gente, são indissociáveis, tá? Capítulo 4 e 5 de Apocalipse. A gente une no capítulo 5 um outro motivo que a gente vai ver no próximo domingo, que é o fato de que de que Deus remiu, ou seja, ele é o Salvador, então ele é o criador de todas as coisas e ele é o Salvador que comprou de toda a terra seres para si, né, através do sacrifício dele. Então, aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vemos realmente o pano de fundo do restante de Apocalipse se descortinar à nossa frente. Nós temos um Deus assentado no trono do universo. Ele tem o governo de todas as coisas. Só ele é digno de adoração. E aí, por causa disso, está sendo travada uma grande guerra, né? É uma guerra que a gente vai ver se descortinando aí nos capítulos de Apocalipse. Por que que as igrejas que que foram citadas no capítulo 2 e 3 passam por tudo aquilo? E por que que elas têm garantia de que um dia realmente terá um vencedor vindo delas? Porque existe um ser maravilhoso, glorioso, assentado no trono. E aí você vê essa deposição das coroas como sendo um reconhecimento, né, uma submissão completa e uma homenagem também a Deus. Tá? Então a gente entende aqui o capítulo 4 como sendo uma descrição do processo de adoração no céu e na aula de domingo que vem a gente vai ver o que acontece no capítulo 5, porque no capítulo 5 são introduzidos novos elementos. João continua olhando e aí ele passa a ver coisas que ele não descreveu ainda para a gente e ele vai descrever no capítulo 5 de Apocalipse e a gente vai ver no domingo que vem, tá bom? Mas hoje, o que fica realmente aqui pra gente é essa cena, né, de adoração. E você imagina João presenciando isso? Nossa, eu não consigo nem imaginar a sensação de João, né, ao ver tudo isso. Ele diz que ele foi em espírito, ou seja, ele estava tendo uma visão e ele se depara, né, diante dessa grandiosidade, diante de todas essas coisas que ele descreve para a gente nesses capítulos. Então, para finalizar, a gente vai fazer uma oração, ok? E aí depois eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Querido Pai de amor que está nos céus, santo, santo, santo tu és, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ti, e sem ti nada do que foi feito se fez. Nós queremos, Pai, que as nossas vozes se unem às vozes que entoam esse cântico ao redor do teu trono. Nós sabemos que a adoração no céu não cessa, nem um momento, Senhor. E nós queremos também que a nossa vida seja uma vida de adoração a Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que a plenitude dele esteja conosco. Que ele nos guie, Senhor, pelo caminho correto.
que Ele nos alerte para cada erro, para cada pecado, para cada deslize, para que nós entendamos o quanto nós precisamos, Senhor, da justiça que só Cristo pode dar. E que um dia, vestidos dessa justiça, vestidos de branco, nós possamos estar diante do trono, cantando e entoando esse cântico. Obrigada, Pai, por tudo, obrigada por essa noite. Em nome de Jesus, amém.